graças a Deus por sua igreja e pela oportunidade que nós temos de aprender da palavra de Deus e assim encorajar e estimular uns aos outros. Colossenses 4, no verso 3, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Você quer saber um segredo? Quem não quer ouvir sobre um segredo? E está aqui um segredo que todos nós precisamos entender e compreender. Na palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, nós vamos encontrar muitos mistérios. Vamos encontrar enigmas, segredos. Mas nessa parte das Escrituras, o apóstolo Paulo está ressaltando o mistério de Cristo. E aqui está o grande mistério que precisamos entender. Se quisermos compreender a palavra de Deus, o mistério, o grande corpo de verdades revelado ao apóstolo Paulo. Efésios no capítulo 8, no capítulo 3, verso 8, Efésios 3, 8, já foi referido no último estudo. Assim, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, ou melhor, intraçáveis de Cristo. Perceba você que o apóstolo Paulo recebe do Senhor Jesus, já ressurreto e na glória. Em Atos capítulo 9, a primeira aparição do Senhor Jesus ao apóstolo Paulo. E ele recebe então este ministério que vem junto com o mistério. Romanos, no capítulo 16, no verso 25, mais uma vez, ele declara que o seu evangelho é a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Mas esta graça a ser tornada conhecida a todas as nações, para a obediência da fé. E aqui especificamente podemos ressaltar esse detalhe que muitas vezes passa desapercebido. Antes da fundação do mundo, é um assunto para a igreja. Desde a fundação do mundo, é um assunto para Israel, para o povo terreno de Deus. Nós vamos ver aqui em Colossenses 4:3 que o apóstolo Paulo está pedindo orações juntamente com a sua equipa para que o Senhor abra portas. Em Efésios, no capítulo 6, verso 19 e 20, e nós sabemos que Efésios é a carta gêmea de Colossenses, ou Colossenses é a carta gêmea de Efésios. E ali sim, Paulo pede para que o Senhor abra a sua boca, para que ele tenha ousadia, firmeza, para anunciar o Evangelho de Cristo, o mistério. Veja você que Paulo, ele ensinou, lutou, grandes combates, enfrentou a prisão. Tudo isso para pôr esta verdade do mistério nos corações dos crentes. E isso faz com que a igreja ganhe unidade de amor. E mais ainda, em Colossenses, já estudado 1, versículo 28 até o capítulo 2, verso 2, este mistério proporciona à igreja e aos crentes plenitude de inteligência e conhecimento do mistério. Sem o conhecimento do mistério, você vai ter uma vida religiosa vazia, apenas de aparência. E isso não vai ser muito significativo na sua vida. O surgimento do apóstolo Paulo e a mensagem que ele recebe do Senhor Jesus para pregar a todos acontece num momento crucial da história da igreja. Perceba você que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles estão trazendo a vida do Messias
Jesus Cristo. O cumprimento das profecias do Antigo Testamento, dos profetas do Antigo Testamento. As promessas de Deus desde Abraão. Lá para trás, todo o Antigo Testamento. E quando entramos no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a pregação de Pedro até Estevão, pregando exatamente o Evangelho do Reino. Se no Evangelho nós vamos encontrar: eis, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Em Atos dos Apóstolos, Pedro, depois da ressurreição de Jesus até Estevão, capítulo 7, nós vamos encontrar: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Mas os judeus, mas o povo terreno de Deus, rejeitou o Messias, rejeitou antes o arauto do rei, João Batista. Em Atos, rejeita o Espírito Santo. A Trindade toda foi rejeitada. E assim Deus suspende suas promessas, suspende a aplicação do seu reino aqui na terra, com o trono do Messias, Cristo, reinando. Através de Israel e Israel, com todas as nações, divulgando e apresentando o Deus verdadeiro, o Deus pessoal, o Deus vivo. Deus suspendeu o Evangelho do Reino e a aplicação do seu reino aqui na terra. Temporariamente, o Senhor suspendeu e colocou de parte a Israel. E assim trazendo e levantando o apóstolo Paulo, trazendo assim uma mensagem, um mistério. Veja você que Romanos 11, no verso 32, nós vamos encontrar: para com todos usar de misericórdia, Deus colocando os judeus em pé de igualdade com os gentios, colocando todos debaixo do pecado, para assim usar de misericórdia para com todos. E oferecer a todos os seus a reconciliação só pela graça. Esta é uma parte do mistério. Tomando como base a redenção de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Assim, a dispensação da graça de Deus. Não confundir com outra dispensação anterior, a dispensação da lei. Mas a dispensação da graça de Deus foi introduzida para que a graça pudesse operar e salvar a muitos. Este maravilhoso plano do Senhor, que esteve oculto, esteve em segredo por muito tempo, e agora está sendo aplicado, está sendo divulgado, está sendo praticado. Podemos fazer uma assimilação, pois este segredo, assim como o irmão Carlos falou no último estudo sobre um segredo militar, lembramos imediatamente do grande segredo militar do século XX. O Overlord, que é o dia D, a invasão da Normandia em 6 de junho de 1944, quando as tropas dos aliados tomam o norte da França. E aquilo foi um segredo militar guardado às 7 chaves. Mas quando aplicado, quando realizado, tomou a todos de surpresa e veio então a grande vitória. Mas o que nós vamos entender é que Efésios capítulo 3 diz que o apóstolo Paulo recebe, portanto, este segredo, este mistério para ser pregado. Efésios 3, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dado. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes há pouco já vos escrevi. E assim ele segue o capítulo 3, falando do mistério. Mas o mistério revelado não é só a salvação através da graça, por meio da fé em Cristo Jesus, no sacrifício lá da cruz do Calvário. O mistério revelado por meio do apóstolo Paulo refere-se muito mais além da graça. Vejamos alguns itens para pensarmos e meditarmos. Inclui o nosso batismo divino na morte, sepultura e ressurreição de Cristo Jesus. E também o batismo em seu corpo,
Inclui também a nossa chamada, a posição e a esperança celestial que temos agora. Somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Efésios 1, verso 3. Inclui também a restauração final de todas as coisas, seja nos céus, seja então na terra também. A justificação pela fé, a santificação, o arrebatamento, tudo faz parte do mistério. E estas coisas foram reveladas ao apóstolo Paulo e não faziam parte das profecias do Antigo Testamento, não faziam parte do Evangelho do Reino. Pelo contrário, o tema mistério é revelado ao apóstolo Paulo e ele é revelado em parcelas, aos poucos. Para entendermos, vamos a Atos, capítulo 26, no verso 16. Levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. O apóstolo Paulo vai recebendo revelações do Senhor Deus para implantar, para colocar na igreja, corpo de Cristo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 1 Coríntios 11, 23. O apóstolo Paulo, cada vez que ele vai recebendo essas revelações, ele vai publicando, vai escrevendo em suas cartas e ensinando à igreja. O conhecimento do mistério, ele produz um efeito profundo na vida da gente. Ele nos coloca numa situação de posicionamento correto na história. Nos coloca num posicionamento adequado dentro do mundo, na igreja e principalmente no centro da vontade de Deus. Ajuda a nos compreender cada vez mais porque Deus permite tribulações na vida dos seus filhos. Sendo assim, nós começamos a participar das aflições e sofrimentos de Cristo. Assim nós vamos compreendendo cada vez mais, através do mistério, como se deve viver pela fé. E, acima de tudo, nos afeta ao estudo e à compreensão das Escrituras, em nossa devoção, em nossa oração, em nosso testemunho e pregação da Palavra de Deus também. Tanta coisa a falarmos ainda sobre o mistério. Graças a Deus por isso, e que o Senhor nos ilumine e nos dê entendimento. Amém. Ora, prosseguindo com alegria este estudo na Carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 3, depois de ouvirmos a intervenção do irmão Alberto a falar sobre o mistério e o seu significado nos escritos do apóstolo Paulo, prossigamos com o nosso estudo. Antes, porém, como sempre, eu quero enviar daqui um grande abraço para todos vós que nos acompanhais no estudo e, não me cansando de pedir-vos que oreis por nós, e também nós queremos muito orar por vós sempre, pois temos a consciência clara de que ambos, nós e vós, precisamos do Senhor, quer para expor as Escrituras claramente, quer para entender as Escrituras claramente. Vamos então ler de novo o nosso versículo 3 do capítulo 4 de Colossenses, que diz: orando também, juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Voltando ainda ao significado da expressão mistério de Cristo, que abordei no estudo anterior, eu quero dizer o seguinte. Então eu disse, por outras palavras, no capítulo 3, na carta aos Efésios, como no nosso texto em Colossenses 4.3, Paulo chama o mistério de Cristo. Ele não está a dizer, como eu já referi, que a pessoa de Cristo é ou era um mistério. O contexto mostra claramente que ele está a referir-se ao Cristo de Deus idealizado e planeado por Deus na eternidade passada, que é constituído pela pessoa do Senhor Jesus Cristo como cabeça, juntamente com o corpo, a sua igreja, formando ambos um novo homem, o Cristo de Deus idealizado e planeado por Deus na eternidade passada. Nas Escrituras, a palavra Cristo refere-se à pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas também se refere a Cristo conjuntamente com a sua igreja. Sim, Cristo e a sua igreja receberam o nome de Cristo, exatamente como Adão e Eva receberam também o nome de Adão,
Não é isso que nós lemos em Gênesis 5:2? Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Ora, Adão e Eva são um tipo ou figura de Cristo e da sua igreja, como quem estuda as Escrituras bem sabe. No capítulo 5 de Efésios, Paulo faz uma bem esclarecedora analogia, de forma excelente, de marido e mulher com Cristo e a igreja, respectivamente. Não é por acaso que vemos nas Escrituras o homem ser apresentado como cabeça da mulher, uma vez que ele é figurativo de Cristo como cabeça da igreja. Está escrito em Efésios 5:23, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Para melhor vermos este universo de analogia de Adão e Eva, os dois serem chamados Adão, como Cristo e a igreja serem chamados Cristo, uma vez que Cristo como cabeça e a igreja como corpo formam o novo homem, Cristo, notemos agora o que Paulo diz a este respeito em 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Aqui temos o nome Cristo ser atribuído ao corpo. Sim, no plano eterno de Deus, Cristo é a pessoa de Cristo conjuntamente com o seu corpo, a sua igreja, visto fazerem um novo homem. Notemos bem a expressão assim é Cristo também. Notemos bem no texto de 1 Coríntios 12:12 como o corpo recebe realmente o nome de Cristo. Leiamos de novo a passagem. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Evidentemente que quem tocar num membro do corpo está a tocar em Cristo, pois o corpo e a cabeça são Cristo. E por isso quem fizer mal a um membro do corpo está a fazer mal ao Senhor. Porém notemos bem que não é o facto de o Senhor tomar as dores do crente atualmente que define a realidade de um crente hoje ser membro do corpo, pois desde sempre, muito antes do corpo de Cristo começar a ser formado, e depois do corpo de Cristo estar formado, quando os membros do corpo de Cristo se juntarem à cabeça no arrebatamento, desde sempre, repito, Deus tomou sempre as dores do seu povo, não apenas na atual dispensação. Os exemplos nas Escrituras são muitos, mas vejamos em relação ao passado o que lemos em Zacarias. Em Zacarias 2:8 nós lemos assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Vemos aqui Deus dizer claramente que quem tocasse nos seus, então, era como se tocassem em si, na menina do seu olho. Ora, Deus diz isto muito, muito antes de a sua igreja, o corpo de Cristo, existir. E diz o que diz ao seu povo terreno. Ora, isto nada tem a ver com a igreja, o corpo de Cristo, que em Zacarias era ainda um mistério, um segredo, que só seria revelado bem mais tarde ao apóstolo Paulo e por seu intermédio, como já lemos em Efésios 3. Também em Mateus 25, que ocorrerá bem depois do arrebatamento da igreja, no fim da grande tribulação, quando Deus estiver a lidar novamente com o seu povo terreno, Israel, vemos no início do reino terreno milenar o mesmo princípio, quando lemos o seguinte, em Mateus 25, 34-40. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vindo benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E depois, na continuação do texto, nós vemos que também o não fazer a estes pequeninos irmãos é também não fazer a Cristo. Portanto, ele toma as dores do seu povo. Lemos nos versículos seguintes, não vou ler agora para não ser moroso. Notemos bem o que está aqui escrito. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ora, estes crentes aqui referidos nada têm a ver com o corpo de Cristo, que neste período já deixou este mundo, já está na glória. Além de que vemos claramente que estes crentes aqui referidos têm vocação terrena e não celestial. A relação destes crentes com o Senhor é de súbditos de um rei que vão para um reino terreno, não de membros do seu corpo que vão para o céu. A passagem começa assim. Então dirá o rei, no versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vindo benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Estes crentes, por herdarem a terra, estão relacionados com o reino terreno, que está preparado, note-se bem, desde a fundação do mundo. Então dirá, repito o versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os membros do corpo de Cristo, a igreja à qual nós pertencemos, que tem a vocação celestial e cujo destino é o céu e não a terra, têm uma relação com Deus antes da fundação do mundo, ao contrário deles, que é desde a fundação do mundo. Exatamente porque fazem parte do mistério oculto em todos os séculos e em todas as gerações. Repito, não desde a fundação do mundo, mas antes da fundação do mundo. Notar estes detalhes de diferença são de suma importância na compreensão correta das Escrituras. Notemos o que lemos em Efésios 1, versículos 3 e 4. Diz assim o apóstolo Paulo aos membros do corpo de Cristo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não desde, mas antes. Perguntarás agora tu: por que será que eu estou aqui a referir isto? Bem, em primeiro lugar, porque estamos a estudar o mistério na nossa passagem e o que este envolve, o que o caracteriza. E em segundo lugar, porque é que é importante, muito importante, dizer que não é o facto do Senhor tomar as dores do crente hoje que distingue a igreja como igreja, o corpo de Cristo. Pois antes e depois da igreja, o corpo de Cristo, houve e haverá crentes, igrejas, que não o corpo de Cristo, em que o Senhor também toma e tomará as suas dores. A não compreensão destas realidades tem levado alguns a fazerem deduções ilegítimas e erradas. Refiro-me, por exemplo, à extrapolação abusiva que alguns fazem no livro dos Atos dos Apóstolos, quando vemos Saulo de Tarso perseguir a igreja messiânica e o Senhor dizer-lhe que ele o estava a perseguir a ele. Alguns inferem aqui que a igreja, o corpo de Cristo, já estava ali em existência, uma vez que lemos que perseguir os crentes, naquele tempo, era o mesmo que perseguir o Senhor. Lemos assim em Atos, no capítulo 9 e no versículo 3. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu a Saulo. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ora, Saulo estava a perseguir a igreja de então, a igreja messiânica. E era o mesmo que estar a perseguir o Senhor. O Senhor sempre tomou as dores do seu povo em todos os tempos. Ora, alguns deduzem legítima e erradamente que porque Saulo perseguia a igreja e isso significava que ele estava a perseguir o Senhor, que isto por si significa que a igreja ali referida é a igreja ao corpo de Cristo. Porém, tal não é verdade, pois a igreja ao corpo de Cristo, ou a dispensação do mistério, ou a dispensação da graça de Deus, expressões sinónimas, foi revelada mais tarde ao apóstolo Paulo. Por um lado, e o Senhor tomar as dores dos seus não é algo que caracteriza exclusivamente os crentes, membros do corpo de Cristo da atual dispensação, mas os crentes de todas as dispensações. O Senhor sempre tomou e sempre tomará as dores do seu povo. Como vemos, esta clareza invalida o argumento de que, porque me persegues, prova que o Espírito de Deus se está a referir aos membros do corpo de Cristo, como se a igreja ao corpo de Cristo já existisse então, que não existia. Infelizmente, por falta de estudo, quando muitos leem a palavra Evangelho nas Escrituras, pensam que se refere sempre ao Evangelho da graça de Deus, esquecendo-se que, por exemplo, existe também o Evangelho do Reino, o Evangelho da circuncisão, o Evangelho eterno, que são bem diferentes. Assim também acontece com a palavra batismo. Muitos pensam que se refere ao batismo na água, esquecendo-se que as Escrituras falam de muitos batismos sem água. Também acontece com a palavra fé, que quando muitos a leem nas Escrituras pensam apenas em confiança, ignorando que a mesma palavra também pode significar corpo, doutrina ou dignidade de confiança. Muitos, quando leem nas Escrituras a palavra igreja, extrapolam, sem pensar, que esta se refere sempre à igreja ao corpo de Cristo, ignorando que as Escrituras falam da igreja no deserto, no tempo de Moisés, quando a igreja ao corpo de Cristo ainda continuava um mistério não revelado, e que no tempo do Senhor Jesus Cristo, quando ele ministrava à nação de Israel aqui na terra, existia a igreja messiânica, a igreja que cria nele como o Messias. Só mais tarde Paulo fala da igreja que tem Cristo como Salvador do corpo, pois foi a ele que isto foi revelado em primeira mão, esta verdade. O Senhor sempre tomou qualquer ato contra os seus, em todas as dispensações, como um ato contra si. Esse facto é um acontecimento exclusivo da igreja, o corpo de Cristo. Não é um distintivo característico dos membros do corpo de Cristo, mas de todos os crentes em todos os tempos. Golias, ao afrontar Israel, estava realmente a afrontar o Deus vivo.
Agora notemos bem, muito bem, que a tónica na atual dispensação da graça a este respeito é bem surpreendente e distinta. Quando Paulo foi preso por causa da verdade do Evangelho, não lemos que o Senhor tivesse tomado como tendo sido contra si, como portanto sua, a prisão feita a Paulo. O Senhor não diz ter sido preso, como disse não ter sido visitado ou ter sido perseguido em Mateus 25. Pelo contrário, o que lemos é que o Senhor diz ter sido ele, o próprio Senhor, que prendeu Paulo e não as autoridades romanas que o tinham de facto prendido. Paulo diz: eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo. Efésios 3:1. Quão diferente é a porção do povo terreno de Deus e do seu povo celestial, a Igreja, o corpo de Cristo, a que nós pertencemos pela sua graça. Finalizo com um pensamento prático consolador. Querido irmão e irmã em Cristo, sabe que se estiveres a sofrer, nunca deves perder o ânimo, pois também podes exclamar com Paulo em coro, na segunda carta aos Coríntios 7:4. Estou cheio de consolação, superabundo de gozo em todas as nossas tribulações. Este é o mistério acerca do qual vos falar, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Que o Senhor nos abençoe.